Esta é a primeira aula do módulo número 2, onde veremos então a introdução à legislação vigente em Angola relativamente ao desconto do IRT e da segurança social. Bom, o segredo para se calcular o IRT e a segurança social está na base de incidência. A base de incidência é o fator determinante das remunerações que estão ou não sujeitas ao imposto. Ou seja, por meio da base de incidência, é possível saber ou identificar onde se incide ou se aplica o imposto. Por isso, é de extrema importância selecionar quais são as remunerações que estão sujeitas ou afetadas para então evitarmos erros de cálculo, ok? E então, para o efeito, vamos às leis aplicáveis. Sobre o INSS, ou seja, sobre a segurança social, existe o Decreto Presidencial número 227/18, que aprova o regime jurídico da vinculação e contribuição, proteção social obrigatória. Ok, sobre o IRT, que é o Imposto sobre o Rendimento de Trabalho, existe a Lei 18/14 do Código de Impostos sobre o Rendimento de Trabalho, bem como a Lei 28/20 do Código sobre o Imposto de Rendimento de Trabalho, que altera ou revoga a lei anterior. Qual é essa lei anterior? Estamos a nos referir da Lei 18/14. Ok, para o INSS, ou seja, para a Segurança Social, o artigo 13 do Decreto Presidencial 227/18 apresenta a base de incidência contributiva no seu ponto 3, nas alíneas A, B e C. Bom, cálculos aplicados. Aplica-se o desconto de 3%, ou seja, aplicado ao salário bruto ou ilíquido. Falando bruto ou líquido, estamos a nos referir à mesma coisa, relativamente ao salário do funcionário, bem como também o desconto de 8% aplicado ao salário bruto, mas essa aqui já diz respeito à empresa, ok? Para o IRT, o Imposto sobre o Rendimento de Trabalho, ou seja, o artigo 2º da Lei 18, o artigo 2 da Lei 18/14, aprova o que não está sujeito ao IRT no seu ponto 1, da sua a linha A, a linha M. São essas as linhas que existem exatamente no artigo 2. Observação: devemos considerar as alterações contidas na Lei 28/20, que revoga a lei anterior em alguns aspectos. Quer dizer que para termos um cálculo eficiente do IRT, não devemos nos basear simplesmente na Lei 18/14. Devemos, antes de mais, levar em consideração as alterações constantes da nova lei, ou seja, da Lei 28/20. Os cálculos aplicados ao IRT. Aplica-se ao salário base completo, quer dizer que o salário base completo é afetado pelo IRT. Depois, o subsídio de alimentação sobre o limite de 30.000 kwanzas. Então, vai se fazer o cálculo do subsídio menos o excesso. Sobre o excesso, falaremos lá para frente. Então, para o subsídio de alimentação, existe já um limite estabelecido, o limite mínimo de 30.000 kwanzas. É a partir deste valor onde vamos incidir o IRT. Bom, sobre o subsídio de transporte, a regra é a mesma ao subsídio de alimentação. Vamos pegar o subsídio menos o excesso, que é assunto que abordaremos mais à frente. Bom, sobre o abono familiar, não é? O abono familiar exige um limite de 5% do salário base. Devemos pegar 5% do salário base, que vai servir para o devido cálculo. Ou seja, pegaremos o subsídio menos os 5% do salário base. Ok, assim, o valor sujeito será o valor sujeito
ao IRT vai ser a soma do salário base com os subsídios aplicados. E a partir daí vamos conseguir extrair a matéria coletável. Ok. A matéria coletável, o seu cálculo vai ser o total sujeito, não é? Menos 3% da segurança social relativamente ao salário do trabalhador. Vamos pegar o total sujeito, que é aquela soma do salário base com os subsídios, não é? Menos 3% do salário do trabalhador. E para termos um cálculo eficiente do IRT, precisamos ter o valor do escalão, o valor do excesso, a taxa e a parcela fixa. O valor do escalão é um valor já estabelecido na tabela do IRT, que nós vamos mostrar aqui. O excesso, para isso devemos fazer o total sujeito menos o escalão, ok? Já a taxa e a parcela fixa, que também são valores contidos ou que devemos consultar na tabela do IRT. Ou seja, a taxa fixa é o IRT para um determinado escalão. Já está tudo determinado na tabela, é só ir lá consultar, ok? Em outros termos, para calcularmos o IRT, bem, poderíamos simplesmente trazer esta linda fórmula que temos aqui, que o IRT vai ser igual ao excesso vezes a taxa mais a parcela fixa. Só que se nós simplesmente pulássemos para esta fórmula, nós poderíamos cometer erros crassos. Em outros termos, não chegaríamos a um valor aproximado ao valor real que o trabalhador deveria receber em função daquelas variantes que nós mostramos aqui anteriormente, que relativamente ao escalão, o excesso, a taxa e a parcela fixa, que são elementos que vão determinar o IRT. Esta é a Lei 227/18, que então consta a base de incidência contributiva. Então aqui temos as devidas alíneas do ponto 3, que depois cada um vai consultar. De igual modo, temos a Lei 18/14, não é? No seu artigo 2, ou segundo, onde vamos encontrar, então, todos os elementos que não estão sujeitos. Se tem algum salário ou algum subsídio que não faz parte destes elementos, significa que estão sujeitos, ok? E, finalmente, ou seja, ainda temos a Lei 28/20, que revoga algumas leis, ou seja, algumas alíneas da Lei 18/14, como é o caso da linha B e da linha C desta lei, não é? Temos aqui a linha B, as gratificações de fim de carreira, bem como os abonos para falhas, ok? Em momentos que não ultrapassou o limite máximo estabelecido para o funcionário público. E finalmente, então, temos aqui a tabela de IRT, onde encontramos o escalão, não é? Que vai de um determinado valor ao outro. Temos a parcela fixa, que é um valor já determinado. Temos a taxa, não é? Em percentagem. E então o excesso, que é este valor em função da categoria. Nós, nos próximos vídeos, vamos fazer alguma demonstração de como são aplicados esses cálculos na estrutura da folha de salário que nós estamos a elaborar. Então, não se preocupem com a complexidade teórica deste assunto, porque a prática é muito mais simples. Para aqueles que caíram de paraquedas neste vídeo, este é um vídeo que faz parte do curso profissional de elaboração de folha de salário ou planilhas eletrônicas. Está disponível lá na nossa descrição o link para acesso à plataforma. Então é só dar uma olhadinha e não esqueçam de compartilhar este vídeo, nem de se inscreverem no canal para continuarem a receber novidades relativamente às plataformas webs em Angola, tecnologia e assuntos de tecnologia.